Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Logística Fora da Caixa. Estamos indo para o 63. Já passaram por aqui 63 pessoas, 63 grandes profissionais da área de logística, né, áreas relacionadas. E aí, Tailan, você acha que a gente está aprendendo, ouvindo muita história, né? Estamos igual o motoboy, ouvindo todas as buzinas. Todas as buzinas, todas as histórias. E a cada conversa que a gente vai ouvindo e debatendo é um aprendizado. Eu acho que eu saio outra pessoa depois de cada conversa. sempre. Eu tenho certeza que com você acontece a mesma coisa, né? Sim, só enriquece tudo que a gente ouve aqui. E nós estamos chegando também agora aos 1.030 já. inscritos. Já passamos do 1.000 agora. Isso é legal que as pessoas estão gostando do conteúdo, estão se inscrevendo, estão enviando. Isso já recebemos legal, né? Uma mensagem do Whindersson Nunes preocupado. Vamos bater o Whindersson Nunes. Mas, bom, vamos lá. É importante fazer os nossos recados iniciais, que são as redes sociais que a gente hospeda as entrevistas. Hoje a principal delas é o YouTube. Toda quarta-feira, que hora é? Eu sempre pergunto, né? Mas é 18 horas. A gente publica as entrevistas, alguns cortes que saem de falas interessantes. Então, para você que está do outro lado da tela e que vai ouvir essa entrevista hoje, é importante se inscrever no canal Logística Fora da Caixa, no podcast Logística Fora da Caixa. No Instagram, a gente também está publicando alguns cortes e alguns reels. E é importante também comentar, deixar uma mensagem de carinho para o convidado. Normalmente ele vai ver, vai responder, curtir e compartilhar com os colegas. Então, hoje, Helder, é uma pessoa bacana, a gente já conhece há algum tempo, muitas histórias deverão vir, sim, né? Com certeza. Resenha. Então, para você que está do outro lado da tela aí, no rádio, o Spotify também é um canal que muita gente está usando, aumenta o volume, pega a pipoca que vem papo bom aí. Apresenta o nosso convidado aí no dia de hoje, Helder. Antes, só para avisar, agora o podcast Logística Fora da Caixa é uma marca registrada. Então, estamos seguros. Isso aí, 1.000 inscritos, marca registrada. Temos patrocinadores aí, depois ao decorrer do programa nós vamos passar os nossos patrocinadores. Tem um bonezinho, tem uma camisa. Estamos crescendo. Mas vai lá. Só não estamos ganhando dinheiro, mas vamos lá. Faz parte. E o nosso convidado de hoje é o Leandro Pinho, Head de Logística e Customer Service nos Laticínios Tirol, né, Leandro? O Leandro que ele mostra para mim a importância do network, né? A importância das redes sociais, principalmente do LinkedIn. Eu conheci ele, estava falando aqui, ele nem se lembra, nem sabe. A gente se comunica, sempre troca informações, troca ideia nas redes sociais, já se encontramos em alguns eventos, mas eu perguntei para ele, sabe de onde você me conhece? Não. Exatamente. Me conhece, eu lembro que eu comecei a mexer com LinkedIn, e lá em 2019, num evento da Agile Process em Florianópolis, ele foi um palestrante, e eu entrei naquela parte que tu se conecta com quem está nas redondezas ali, né? Daí a gente se conectou e de lá a gente falou várias vezes sobre projetos, processos, outras coisas, e vem tentando aí uma entrevista há um bom tempo. Agora conseguimos casar uma agenda. Cara, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Mais um convidado de Jundiaí, né? Por isso que o PIB de Jundiaí é alto, todo mundo da logística está lá. Seja bem-vindo, Leandro. Vamos bater um bom papo aqui, cara. Muito obrigado aí, Tailan. Obrigado, Helder. Obrigado aí à Logística Fora da Caixa. Um grande prazer poder contribuir aí com esse bate-papo, né? Parabéns aí pela marca, né? Acho que o número absoluto ali, o número 1.000, sempre traz uma grande memória, né? Sim. Um marco para vocês. E eu acho que essa é um pouco antes que a gente estava conversando aqui. As primeiras entrevistas que eu acompanhei online, né? E a evolução aonde chega, que onde estão chegando e aonde você não trilhar ainda, né? Então, parabéns. Muito obrigado. É aquele papo do primeiro você começa, depois você melhora, de fato. Aqui nós fizemos vontade, né? Sim. E na Intermodal eu tive a oportunidade de conhecer o Carlos, né? O Carlos Menchique, do Ser Logístico. Aí ele falou, eu falei para ele, né?
pra gente marcar uma agenda, ele disse assim, não, tá, legal, vamos ver. Ele falou assim, tá, o canal é pequeno, né? Só tem 1.000 inscritos. Daí ele falou assim, cara, é difícil bater os primeiros 1.000. Depois, o cara tá com 220 mil, né? Mas ele dá uma motivação, porque às vezes a gente acha que é pequeno, mas você tem muito canal muito menor, né? Mas E o aqui já importante, passou exato, muito profissional bacana, assim, de sim, renome, que tem experiência, que já passou por grandes empresas, já aplicou grandes projetos. E é legal isso, né? Já é passou isso muita aí. gente boa aqui nessa Uhum. mesa. E continua, né? E Tem tá uma continuando, hoje vai. listagem boa de gente bacana no mercado. Mas vamos lá, ô Leandro. A gente, quando traz um convidado aqui, a gente quer entender um pouquinho da trajetória profissional, da bagagem que esse cara carrega. E para isso a gente faz a pergunta clássica, né? Quem é o Leandro Pinho? Muito bom. Leandro Pinho, 42 anos, Opa, Uau. né? Sou natural de Lorena, tive a minha criação ali toda no Vale do Paraíba, casado, 3 filhos e moro em Jundiaí. Bom, ali na região do Vale do Paraíba, eu vivi a minha fase de criança, adolescência e uma parte da vida adulta. Me formei na Universidade de Taubaté, na Unital. Ali também eu construí o início da minha carreira e tenho um amor muito grande por aquela região. É uma região extremamente bem localizada, né, entre Sim, Rio e São Paulo, próximo do litoral norte isso é e verdade. Campos do Jordão. Então, assim, é uma cidade, é uma região ótima, né? é muito Muito próximo bacana. do sul de Minas, né? Ali eu trabalhei um período com a Vale, ali de São José, e frequentava muito São José dos Campos, tem parentes em Taubaté, até uns amigos de Cruzeiro ali pertinho Isso. também, né? Uma região bem rica. Sim, sem dúvida. E, bom, e falando um pouquinho, né, antes da gente falar um pouco de carreira, acho que falar um pouco do lado pessoal, do lado humano, Sim, né, eu sou uma pessoa extremamente dinâmica, tô conectado a todo momento, ligado nas coisas que andam acontecendo, seja tecnológica, seja política, né, a gente está envolvido com sempre um pouco de cada coisa, né. Tenho em mim aí algumas questões que eu acho que é legal, né, a gente sempre compartilhar. Nós não imaginamos o impacto que causamos na vida do outro. Eu acho que isso é um grande ponto para se refletir. Às vezes silenciosamente, né? Muito. Seja positivo, seja negativo. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito pelo o que a gente fala para o outro, sem intenção, às vezes a gente, né, fere as pessoas. E por outro lado, quando é positivo também, a gente traz uma memória afetiva sobre aquele fato, aquele acontecimento. A gente às vezes impulsiona as pessoas a fazerem o melhor delas, sair da zona de conforto de uma forma tão involuntária que você fala, pô, olha só o tamanho do poder que eu tenho, né? Sim. E é um exercício que é legal a gente sempre fazer. Então, assim, eu, como pessoa, gosto de fazer transformação, gosto de fazer essas provocações, e isso, para mim, é um dos grandes pontos em termos de, quando a gente fala de liderança, né, de gestão, o cuidado que a gente tem que ter com o outro. Lógico que nem sempre a gente vai acertar, né? Bom, mas eu sou uma pessoa que trata sempre na parte humilde, porque eu venho de baixo. Assim como muitos profissionais chegaram onde chegaram, com muita resiliência, muita dedicação. Eu costumo dizer que eu não tive o berço de ouro, mas eu tive um berço logístico. Né? Então, isso para mim ficou muito claro, né? Essa questão da escolha dessa área da logística. Então, isso para mim faz com que a gente começar do zero nos fortalece, os pilares, né? Cada Sim. etapa do crescimento da vida. Nos dias atuais, aí, no nosso dia a dia, mais à vontade com a família, né? Eu sou apaixonado pela vida, sou apaixonado pela minha família, sou um cara extremamente ativo em eventos, como se comentou. sim.
em eventos familiares, churrasco, gosto de arriscar um violão, né? Então, Esses dias eu vi no status teu lá, tô tocando violão. eu gosto de tocar e eu acho que é legal, porque daí eu sempre pego o finalzinho das festas, que aí o pessoal já tá alegre. Sim. Todo Todo mundo cantor. Todo mundo é cantor. Todo mundo. É. Então é isso, cara. Né, eu vivo a vida e eu gosto de transmitir sempre um lado positivo de tudo e levo vida à vida, né? Eu acho que é isso que é um pouquinho de mim, de forma bem resumida. Sim. Legal. Ô, Leandro, geralmente, principalmente trabalhando na gestão, né, muitas das vezes o profissional que está ali sendo impactado, igual tu disse, ou às vezes não é impactado porque está fechado, não está aberto a receber e aprender, ele não, às vezes não compreende como que o outro está naquela cadeira, né? Às vezes, na visão de alguns, você pode até ser um elefante branco na ponta de um poste, né? São os termos que às vezes a gente ouve, quem que botou esse elefante aí? Mas você não chegou até onde você está hoje à toa. Como que tu construiu essa carreira? Como é que surgiu a logística na tua vida? Como que você começou seus trabalhos lá no início? Bom, beleza. Eu fui, antes da formação em administração, eu fui técnico em processamento de dados. Então, fiz uma parte no estágio. Na época a gente chamava de informática ainda, né? Hoje é TI e tal. Sim. Mas era informática, né? Informática. Fiz um estágio na Sabesp, por onde meu pai trabalhou por mais de 30 anos. A minha carreira começou ali. Mas efetivamente a parte indústria, que a gente chama hoje de embarcador, foi na Nestlé Chocolates, na cidade de Caçapava, por onde eu morei 28 anos. Ali eu fiquei 8 anos na Nestlé. 4 anos dele eu trabalhei na GR, que é do Grupo do Grupo Compos, que é restaurantes industriais. Sim. Então ali eu era formado em técnico em processamento de dados, fiz o estágio, mas não consegui entrar na área, e aí eu fui trabalhar na GR. Era estoquista, ajudava o pessoal a descarregar os fardos de arroz, feijão, conferir estoque, fazer inventário. Fiquei por 4 anos ali, virei assistente de compras. E por ter eu chamo que na vida a gente tem que ter um tripé. Sim. E é isso que você vai ver eu falando sempre aqui. Relacionamento, respeito e resultados. Relacionamento, para mim, é um ponto que é um dos pontos alfa do negócio. Por quê? Mesmo como ainda eu era terceirizado dentro da Nestlé, o respeito ganhava cada vez mais gratidão entre a GR e entre a Nestlé. Então, por trás das duas empresas são pessoas. Então, era uma das pessoas que fazia a emissão das notas, cobravam o serviço prestado para a Nestlé. E eu tive muito entra e sai ali na parte administrativa deles. E isso para mim foi muito importante, porque prestar serviço a uma grande multinacional, maior, né, dos alimentos do mundo, para mim era uma questão de prazer, porque tem um ponto importante que o profissional hoje precisa ter na sua vida, que é a prestação de serviço. Eu era um prestador de serviço. Né? A gente, independente da tua função, prestar serviço, ele tem que estar uma das qualidades do profissional para ele crescer. Então, eu prestava um bom serviço, na minha humilde opinião, na época, eu tinha um bom relacionamento e bons resultados. Fez ser percebido, né? Percebido. Esse conjunto que tu falou é o que faz o outro ser percebido. Justamente. Independente se é um prestador ou se tu é um fornecedor, um embarcador, é o que a gente sempre fala. Né? Tu nunca sabe a posição do outro no dia de amanhã. O lance de montar um time, né? Tu vai para um lugar, tu quer montar um time. Tu monta o time com quem? Com quem você percebeu em algum lugar que pode ser útil naquela posição. Né? Exatamente. Isso aí realmente é. E ali começa a abrir, as portas começam a se abrir ali, porque, como eu disse, eu sou bastante incomodado, né? E o Leandro tem um espírito nele vencedor, ao mesmo tempo que também tem um ponto competitivo, e eu não me aguentava ver formado
prestando um baita de um serviço, trabalhando, mas eu não conseguia evoluir mais do que isso, né? E aí, nesses 4 anos de GR, resultado, relacionamento e respeito, me fizeram uma proposta para ir para dentro da Nestlé, trabalhar como operador de empilhadeira. E aí começa a minha trajetória mais oficial dentro da logística, dentro de uma, né, grande multinacional. E por onde eu fiquei por mais 4 anos ali. E foi para mim muito um marco zero. E aí eu falo que é o berço logístico, porque eu tive um privilégio de estar numa empresa que pensa de forma processual, que investe muito forte, né, no desenvolvimento das pessoas. Há 20 anos atrás, a gente estava falando do Lean, cara. Há 20 anos atrás, eu estava sendo formado para ser um key user para implantar o SAP, cara. Então, olha isso, né? O privilégio de estar ali na posição de operador, carregando o caminhão, tirando nota, sendo treinado, capacitando o outro, porque a responsabilidade que eu tinha na posição de operador, ela não era somente carregar e fazer um bom serviço. Eu tinha que ser capacitado, capacitar os meus pares, tinha mais de 80 operadores, e fazer com que essas pessoas que não tinham muita desenvoltura com a tecnologia, porque era uma mudança, até hoje você pega pessoas com dificuldade, né? Você imagina 20 anos atrás. Pô, tem que mudar o sistema, acho que era FMS, se eu não me engano, e passar uma instrução para o teu parceiro que te media também. Sim. O cara chegou a falar para mim uma vez o seguinte: porra, bicho, agora o cara que era da cozinha, que fazia arroz ali, vai ter que me ensinar. Não, você encontra de tudo, cara. Isso para mim foi. Hoje eu enxergo isso de uma forma, né, positiva, foi bem difícil, mas o desafio todo, né, numa empresa dessa daí, a gente fazer implantação e conhecer de metodologia, para mim foi um grande aprendizado, né? Tanto que carrego comigo até hoje que qualquer projeto, por menor que seja, você tem que ter processo, você tem que ter pessoas, processo e tecnologia, né? Então, isso vem muito lá de trás. E por incrível que pareça, você falou, né, de pessoas ali, hoje, né, a gente que lida muito com software, às vezes tu chega, tu vê coordenador, gerente que não tem a mínima habilidade com tecnologia. E aí você realmente não entende como que nessa altura do campeonato, às vezes o profissional não entendeu que é isso que às vezes faz ganhar o jogo, né? Justo. Até hoje, é muito comum tu encontrar em operação. E cada vez mais vai ser presente. Sim, Tem. exatamente. Sim. E aí, como é que evoluiu aí? Cara, foi legal, porque assim, ó, eu fui promovido ali, né, de operador para apoio logístico. O cargo lá era auxiliar qualificado de apoio logístico. Se fosse resumir, talvez fosse chamado de líder, né? Sim. Então, eu fui promovido nessa época. E aí os desafios aumentaram, porque você passa a ter uma gestão, né, das pessoas. Então, Sim. isso foi muito rápido. Tudo muito rápido ali nessa transição. 4 anos ali dentro da Nestlé, eu lembro de uma parada que foi, para mim, eu acho que não existe uma virada única de chave na vida. Existem situações, né? Uma frase que eu li na Nestlé, quando eu ainda era terceiro, que dizia mais ou menos assim: pare de ter dó, pare de ter pena de si mesmo. E aquilo para mim começou a remoer. Eu falei, cara, porque eu ficava me colocando na posição, pô, estudei, e não consigo, e aí ficava, né, me diminuindo. Sim. Aí quando eu falei, não, para de ter dó, opa, cara, vamos para frente, né? E aquilo foi uma virada de chave. Uma segunda virada de chave que eu tenho comigo, que foi marcante, quando eu virei apoio, né, quando eu virei líder da área, eu tinha que posicionar, às vezes, contra a posição do seu chefe. E o cara era marrento, sabe? Sim. Tinha uma equipe grande, o cara com disciplina e tudo mais. E eu me lembro que a gente estava fazendo uma implantação das rotas entre o abastecimento das fábricas. A gente coletava material de embalagem, abastecia as linhas, coletava o produto acabado e ia para o estoque. É um circuito fechado dentro da fábrica. E fazendo virada de estoque, a gente estava finalizando a entrega do SAP, tava uma loucura. Na época eu estava fazendo faculdade, trabalhando 12 horas, uma loucura.
Aí meu chefe chegou e sabe aquele cara que pega o soldado e moe ele no final na volta da guerra, meu? Todo dia naquela sabatina, meu. Aí falei, pô, eu vou sair disso, cara. Aí ele percebeu, esse cara é muito, apesar de ser muito porreta, assim, ele era muito sensível. Ele falou, cara, tem alguma coisa acontecendo. Ele chamou uma reunião com todos no meio lá da fábrica, a gente tinha uma sala de um QG, chamou todo mundo em volta. E aí ele falou assim, ó, nós vamos fazer uma reunião aqui de lavada de roupa. Aqueles feedback do grupo, né? Eu quero saber o que impede você de crescer na empresa. Aí eu peguei, olhei pra ele e falei assim, ó. Ele me fez levantar. Vamos conversar com o Pinho. Você é o cara que me impede de crescer na empresa. Eu tenho uma má água. Sabe o que é mágoa? Má água? Não, eu sei, você não sabe. O que era mágoa? Bicho, eu tinha uma água parada ali, tá virando podridão, eu precisava tirar aquilo. E quando eu assumo isso com ele em público, o cara reage e falou, pá, entendi, Pim, parabéns, obrigado pela coragem, acabou a reunião. Na mesma hora, aquilo pra mim parece que tirou uma tonelada de peso do peso, cara. E aí, passou 30 minutos, ele me chamou na sala, falou, cara, agora você é mandado embora. Aí ele falou assim, e aí, Pinho, você tá melhor? Cheguei na sala dele. Cara, tô melhor sim, mas eu tenho mais uma coisa pra te falar. Ele falou, eu nunca fui comparado pelo meu pai entre os meus irmãos. Como é que você tem coragem de me comparar com um e com o outro? Cada um é um ser diferente. Aí ele ficou olhando. Não, vou falar. Falei, não, eu preciso terminar a minha fala, né? Então, assim, o mínimo que eu exijo é ser tratado diferente. Cada um tem seu peso e sua medida. Para um, você pode falar o abecedário inteiro. Para um, é uma frase. Então, qual é o limite que você tem comigo? A partir de hoje, eu quero que você me entenda que não precisa berrar ou falar, que as coisas vão acontecer. Cara, aquilo para mim foi um... Tu abre o peito, assim, agora tô preparado para novas missões. Então foi uma grande passagem ali. Foram 8 anos naquele site. Engordei 16 quilos. Chocolate, cara. Você ia fazer reunião com um pote de chocolate na mesa, né? Eu lembro quando a gente ia na Vigor na lá. Vigor, tem a geladeira lá, Sim. tem de iogurte. Da Lactalis também. Mas tu falou dessas viradas, para mim veio na mente as duas viradas minhas também. Eu também tenho esses pensamentos de, às vezes você começa a olhar as pessoas são presas ao vitimismo, ao assistencialismo, etc. Tu começa a pensar que eu, em algum momento da vida, eu pensava dessa forma, principalmente no exército. Queria vir, eu me machuquei o joelho no exército, isso em 2004, e eu queria me encostar, queria aposentar, queria viver cansado. Aí uma vez eu trabalhando na Sumidenso, que era uma fábrica de chicote elétrico da Honda, da Toyota, eu colocando uns cabos dentro de uma caixa e passou o presidente japonês, ele olhou e falou assim, tá errado isso aqui, vai estragar. Eu olhei assustado, sem saber, eu falei assim, não vai. Ele falou, vai estragar. Eu falei, não vai. Ele falou assim, quem garante? Eu falei, eu garanto. Muito bom. Pegou na mão, do jeito do japonês. E aí, foi uma virada. Falei, tá, mas então se eu fizer, se eu respondo por aquilo que eu faço, existe uma diferença na postura, né? E a segunda foi aí, depois ali em 2006, se eu não me engano, acho que trabalhando, que eu achei navegando no YouTube, apareceu um vídeo para mim eu já falei isso várias vezes, e eu uso isso até hoje como uma referência do Valdez Ludwig, uma entrevista dele naquele programa Sem Censura, ainda na época, que ele falava assim que a regra do salário é a mesma desde Adão e Eva, você ganha pela raridade do que você faz, não pelo tanto que você trabalha. Aquilo para mim foi talvez a maior virada de chave da minha vida, porque eu saí dessa ideia do vitimismo, do assistencialismo, para de fato falar assim, não, então eu tenho que ser raro. Na época ele usa um exemplo, né? Tava em alta o Guga, o Popó, naquela época. Uhum. Ele fala assim, tá, quanto ganha o Guga, quanto ganha o Popó? Por quê? Porque só tem um. E quanto ganha o professor? Por quê? Olha a quantidade de professor que tem.
Então, óbvio que eu não vou achar que eu iria ganhar mais trabalhando como um auxiliar de logística, É isso. né? Então, e as pessoas, tem gente que até hoje não tem essa visão, né, de entender as coisas. Mas vamos lá, a história é sua, né? Senão vou dar o entrevistado. E aí, quando tu evoluiu na Nestlé, Aí, quando eu abro o peito, né, e me resolvo, porque eu não estava resolvendo com ele, eu estava resolvendo comigo. sim, Essa é a grande mudança, né, do teu estado de espírito. Então, eu falei, opa, agora eu me liberei. Não deram 3 meses, eu fui chamado por uma outra empresa, foi a LG Celulares. Fui trabalhar com Washington Fonseca, pô, um cara espetacular. Engenheiro, black belt, cheio de processo. E normalmente o engenheiro é mais, né, racional. Tal. Esse cara tinha um viés de pessoa muito, muito bacana. E ele falou, cara, eu preciso que você implante aqui um inventário corporativo na LG Celulares em Taubaté. Era celulares, notebook. Falei, beleza, cara, é comigo mesmo. Anunciei minha saída. O meu ex-chefe deve ter ficado pé da vida, né? Porque depois de você falar um monte daquilo, ele sai ainda, né? E aí eu aceitei a proposta, fiz a implantação, né, do inventário, montei a operação do zero, 14 meninas fazendo a gestão. A gente fazia inventário produzindo celular. Então, na época, um celular levava em torno de 600 peças, desde parafuso, cover, heater, tem tudo, né? E aí eu tinha umas meninas que faziam inventário na linha de produção, fazia inventário no produto acabado, e foi criando esses processos. Aí tem uma outra coisa legal que eu acho que o bacana que a gente leva da vida são coisas que vão marcando, né? São de culturas, falou do japonês, coreano tem uma questão muito forte por hierarquia, né? Respeito e tudo mais. Então, eu lembro uma vez que a gente estava numa linha de produção, fechando o plano certinho de produção, fechando o inventário e tal. E aí começa uma correria. Está tendo uma visita do presidente da LG da Coreia. E aí, aquele movimento, um monte de coreano pra lá e pra cá, cara. E engraçado que eles se apelidavam, né? Era o Mr. Daniel, o Mr. An, Mr. Mu, Mr. Joe, e tudo era Mr. lá. os japoneses são assim também. Então. E aí começou um monte de Mr. Falei, pô, que aquela correria. Eles limpando, abrindo espaço, falou assim, ó. Vamos colocar todo mundo lá, vamos pra... Tirando todo mundo da produção. Queria colocar todo mundo lá pro armazém, esconder o número de pessoas do presidente, falar, cara, nós produzimos 2 milhões de celulares com um número pequeno de pessoas, né? Cara, aquilo para mim foi muito louco. É cultura, né? E assim, eles queriam mostrar para a presidência deles que isso era algo que eles tinham uma produtividade grande. Queria colocar se podendo no container. Caramba. Eu não sei se isso aqui vai. Não, mas sabe o que é legal? Que na cultura japonesa, esse mesmo presidente que me cobrou, ele montou nas costas de um cara da qualidade, ele montou de cavalinho nas costas do cara andando na linha assim, daí a mulher do RH louca, meu Deus, não pode, no Brasil não pode. É totalmente diferente. Nossa, sou maluco. Foi maluco, mas eu fiquei ali, a LG foi uma mudança, né? Eu tenho mais de 20, são 20, indo para 25 anos de registro. E esses 20 anos de carreira, eu trabalhei em empresa de prestador de serviço, que foi a GR, alimentos, eletrônicos, operador logístico, bebidas, proteína animal, laticínios, e laticínios nos últimos 9 anos ele tem se repetido isso, né? Então assim, peguei um segmento, mas e veio acontecendo, né? Mas e é legal que tem uma variedade, né, de empresas e experiência, e cada uma tem a sua particularidade e tem o seu desafio. E tem os pontos em comum, né? E o mais legal, cara, que eu gosto assim de entender que isso nenhum MBA paga para você. É a cultura. Sim. Como é interessante a questão de cultura, cara. Então, tá falando da cultura coreana, né? Você falou que japonês tem algo parecido, mas se você chamar um
coreano e japonês, ele não vai gostar muito. Não. Mas a cultura por trás da empresa é muito bacana, né? Então ali para mim foi uma possibilidade de mudar, onde eu me tornei primeira vez um analista, entregas de resultado, né? Implementação de processos, montagem de time. Então para mim foi muito bacana. Eu me joguei dali em diante, fui trabalhar na Volkswagen através de um operador logístico chamado Seva Logística, que é bem conhecido, né? E ali foi um desafio bacana, porque você imagina trabalhar o phase out e o phase in. Então, tinha um operador que era Celpa, que estava saindo naquele ano, acho que em 2009, se não me engano, e a logística da Seva estava entrando. E era aqui em Vinhedo. Um galpão, né, se não me engano, era 150 mil metros quadrados de armazém. Era uma cidade, aquilo lá, assim, absurdo, cara. O tamanho daquele galpão. Bom, uma operação da Volks exportando para 40 países, abastecendo 800 concessionárias, faltando peça na concessionária, faltando pessoas, porque entre e sai, empresa entregando um contrato, o outro assinando um contrato, fazendo inventário, foi uma loucura. Mas foi um baita de desafio, que aí entra essa questão que a gente tem que carregar, né? Que é, a minha formação de processo. Pô, não adianta eu entrar em desespero. Deixa eu mapear e eu apresento a prestação de contas diária para o cliente. E aí eu lembro que o Adriano, o Capitão Nascimento, a gente chamava ele Adriano Nascimento, que me contratou, ele falou, Pinho, nós temos que prestar diariamente continência para o cliente. Eu falei, não tenho a menor dúvida disso. Então, era inventário que estava acontecendo? Como é que está o status? Era contratação de pessoas? Eu estava com um gap de quase 40% das pessoas. Docas travadas, porque nessa transição a empresa estava entregando um contrato e a outra chegando. Então... Mas o mais importante, vamos falar diariamente com o cliente para entender que estamos em processo de mudança e vamos entregar, mas tem que se comunicar. Precisa deixar claro o que está acontecendo. E aí você começa a resgatar como que você constrói isso no processo. Sim. Quais são as principais dores? Teu cliente te dá o caminho. E aí foram feitas diversas reuniões. Aquele espírito de prestação de serviço nunca faltou. E aí eu fiquei nesse projeto, entregamos, contratamos as pessoas, montamos algumas operações de cross-docking dentro do armazém. Foi um improviso, um insight. Nós tínhamos uma fila gigante, umas 100 carretas, entre carretas e container, para descarregar. E eu não conseguia descarregar mais os caminhões, porque metade das docas estavam com scrap. Então eram peças que voltavam das concessionárias para descarte ou que quebrou no caminho, etc. Avarias, e precisava liberar aquelas docas para poder receber os caminhões. E eu falei, qual que é a curva A? Quais são os itens que estão cortando? Quais os veículos que nós precisamos priorizar? Aí eu lembro que na época o Tiguan era o top de linha lá, e ele tinha uma peça que tinha de backlog que ninguém achava no estoque há uns 30 dias, cara. Aí saía aquela galera procurando a peça. Falei, não achou? Tem peça para descarregar? Vamos furar. No alimento você não pode, né? Mas é uma... Vamos furar o FIFO aqui, no caso é o FIFO, né? Vamos furar o FIFO. E aí faz um cross, descarrega, libera o que tiver de prioridade e a gente vai contratando pessoas. Então, muita metodologia, muito processo, muita comunicação com o cliente, porque é muito bonito falar, mas no dia a dia, na pressão, é bem complexo, cara. Quando a coisa estoura... E você trabalhando dentro do cliente. Então, imagina isso. Imagina você tendo que ir lá mesmo com uma equipe terceirizada dentro do quintal, né, do cliente e falar, cara, tá acontecendo isso, e ele tá vendo lá de cima que o planejamento não tá acontecendo. Então, foi uma outra grande experiência que eu acho que é legal, né? A gente se colocar no lugar do cliente. Não o cliente Volks, mas o cliente que está lá na concessionária com o teu carro aguardando uma peça, né? É essa sensibilidade que fica com uma oportunidade no dia a dia, né? A importância daquilo na tua rotina, né?
o impacto que aquilo causa na ponta. E aí tu ficou quanto tempo nessa operação? Cara, ali a gente fez uma transição de 1 ano. Quando eu aceitei essa proposta, eu estava em processo com a Coca-Cola FEMSA. E a Coca-Cola FEMSA na Itaim Paulista, estava precisando de um cara para gerenciar a operação de Itaim e Mogi das Cruzes. E aí, nesse processo de transição dos operadores, eu acabei aceitando, fui para a Coca-Cola FEMSA, uma operação bastante dinâmica. Ali você considera uma operação médio porte pelo volume que atendia, né? A gente atendia ali um raio de 80 a 100 quilômetros da Zona Leste. Então eu gerenciava ali Itaim e Mogi das Cruzes. Tinha uns 150 caminhões na frota, uma equipe aí de 120 pessoas, FEMSA, e a gente tinha um armazém aí que dava 3.500 posições, que o estoque na semana girava cerca de 80%. Então era uma alta rotatividade ali, então tinha que acontecer. Muita venda acontecendo e a gente esperando um tal do adelantro. Adelantro é nada mais que um transporte, um estoque em trânsito. Então você fazia a venda, garantia o estoque, o caminhão estava sendo liberado de Jundiaí em trânsito para chegar no Itaim Paulista, descarregar, fazer o picking daqueles produtos. Então a gente trabalhava com muito adelanto. Então assim, uma operação de alto risco, né? Porque se você não consegue chegar, seja por trânsito ou por uma questão de pessoas, etc., você dava corte nos produtos. E aí, às vezes, aquele item que estava no caminhão representava 40%, 50%. Eu vivo isso diariamente. Que não porque a operação tem essa nomenclatura, mas porque a produção não está dando conta do tanto que está vendendo. E aí tu espera a transferência, às vezes a transferência está atrasada, você vai postergando ao máximo, se preocupando ali com o recebimento, mas para garantir que venha o produto que está sendo produzido ali praticamente. Aí sim é o verdadeiro conceito antigo do Just-in-Time. Isso nem se usa mais, mas praticamente está vivendo isso. Isso é terrível. Porque daí você corre, são os dois riscos. Primeiro, de dar um pau na produção e de fato você perdeu tempo. O trânsito, que por mais que seja próximo, você corre o risco de um acidente que trava o translado ali. E ainda tem a questão do corte do produto, que daí você não está trabalhando uma análise de pedido anterior, né? Não está fazendo uma consistência de estoque, você está praticamente trabalhando com o que ainda vai ser produzido no futuro. Isso é muito louco, cara. E aí, quando você começa a colocar indicador para medir o serviço, cara, terrível, né? Porque daí você imagina, cortou 30%, 10%, 5%, não importa, daquela carga, daquele item. O risco de gerar uma devolução é altíssimo. O cliente fala, cara, tu cortou a Coca-Cola dos meus produtos, você acha que eu vou querer Quat? Você não vai querer Fantaúva? É que às vezes a maioria dos produtos são carona, né? Ele está indo de carona naquele pedido maior, e aí você corta parte do pedido, o cara fica puto e bebida é fogo, né? Porque ele tem uma certa prioridade em muitos clientes, ainda mais Coca-Cola. Né? Tem outro restaurante, né? Os caras só esperavam o caminhão da Coca-Cola e iam atrás dele dentro da cidade, atrás dele. Na Coca tu tava como o quê? Como analista também? Não, ali eu era o chefe, lá eles colocam como chefe de bodega, né? Porque é modelo mexicano, então era muito... Que é basicamente um gerente de armazém, chefe de armazém, independente. E aí eu toquei essa estrutura do Itaim Paulista, e ainda pegando o gancho de produto, né? A gente usava da Coca-Cola também, com os key accounts, para falar o seguinte, às vezes fechavam 10 carretas. 3 ou 4 eram de Coca-Cola, certo? Ou metade era de Coca-Cola. O restante era Quat, era mix, Fanta, aí você tinha os cartonados, o suco, água, etc. Aí a gente mandava lá uma carreta de cartonado, água e Quat. Ficava lá um dia para descarregar e nada, 2 dias. Aí o cara falou, manda a Coca que eu descarrego.
Eu falei, então peraí, vamos fazer um mix aí, um bem bolado, porque não adianta você descarregar a coca e não receber o restante, né? Então a gente fazia um bem bolado até. Como que nós somos criativos, né? E aí alinhando, cara. Fala com o customer, nós vamos fazer vamos fazer intercalado as cargas, e aí a gente cria o agendamento e tal. Mas a Coca-Cola eu fiquei ali por um período de 1 ano e meio, mais ou menos. E aí tem terceira grande virada, né? Na minha concepção, que eu acho que é importante destacar, que até 2013, que eu fiquei ali, isso, 2013, metade 10 anos, eu fiquei muito voltado à operação. Então, metade eu fazia acontecer com a regra do negócio. Executando, né? Executando. Então, cara, se tem que operar com 2 operadores de empilhadeira, e uma máquina e um veículo e 10 posições pares, você tem que fazer aquilo acontecer. Então, tu te obriga a buscar alternativas operacionais e você tem que ter uma desenvoltura. Depois da Coca-Cola, muda. E aí muda o Leandro também, porque, cara, eu entendi que eu conseguia fazer, mesmo com uma regra que às vezes eu era contra, estava criticando o negócio. Cara, não vai funcionar, mas eu fazia acontecer. Mas eu sabia que não era sustentável. O curto prazo eu consigo, mas amanhã esse cara não vai conseguir produzir mais a quantidade porque falta pessoas e etc. Eu falei, cara, a conta tá errada. E aí você criticava, mas normalmente o corporativo nunca tá errado. O cara pensou, imagina, eu fiz um cálculo, né? Mas a prática te mostra outra. E quando eu recebo um convite para entrar na Marfrig, bom, a gente falou aqui recentemente, né? O Luiz Cláudio Dias fez o convite para ir para a Marfrig. E aí me gera uma grande oportunidade, uma grande confusão mental, porque eu estava rompendo comigo o Leandro operacional, que se precisasse subir no empilhadeira, que foi operador, ele subia. Se precisasse bater caixa, ele batia. Pô, vai para o mundo corporativo, onde nós tínhamos na época a Marfrig e a Seara. Estava em transição. Estava em transição ainda aqui na Anhanguera. E falou assim, olha, eu preciso de um coordenador de projetos que olhe para as fábricas. Se eu não me engano, a Marfrig na época tinha 22 plantas, 5 CDs, uns 7 cross, mais umas 60 operações da Seara, entre fábrica, cross, etc. Preciso que você entenda do negócio e faça uma operação, monte uma gerência de sinergia de operações. Eu falei, beleza, deixa comigo. Voltava para casa, o que esse cara tá querendo, né? Saudade de bater uma caixa. Pô, que eu vim arrumar, né? Falei, pô, e voltava com aquilo e tal. E aí você começa a lembrar. Você imagina, para você implantar um processo padrão corporativo, você tem que entender do processo e você tem que entender de pessoas, porque você vai chegar com um gerente industrial que tá lá em Bataguaçu, o cara tá lá, sei lá, em Rondônia. Cara, eu preciso que a partir de hoje o processo logístico de recebimento das carretas sejam preenchidos no checklist na portaria. Faça lá o check-in para a gente preencher e me mande por e-mail, porque na época aí não estávamos falando de sistema, não estávamos falando de nada. Estamos falando de processo ainda. O cara fala, meu, estou preocupado em preencher isso aqui, eu tenho que ir pro abate, olha quanto boi eu tenho aqui. É isso que faz o meu negócio girar. E eu preocupado em relacionar isso. Cara, ali começou o mundo corporativo para mim. Qual era a dificuldade do lado de lá também? Porque até então eu tava com o chapeuzinho da operação criticando o corporativo. Quando tu muda de lado... Tu vira o corporativo. E aí, como é que tu faz isso, cara? Então, começa a vir essa questão. Como que eu me relaciono? O que eu preciso fazer? Com quem eu tenho que falar antes de chegar nesse cara? Às vezes eu não precisava falar com o gerente industrial, precisava falar com o administrativo ali, ele já fazia. Então, você vai criando métodos de relacionar e vai fazendo essa provocação e sempre de uma forma cooperativa. Porque você entende que lá também tem a limitação. Cara, eu vou fazer isso para você, nos próximos você faz para mim e vai reorganizando, né? Sim. E aí começou a tua vida mais na parte de estratégia, certo? Vida profissional na parte da estratégia.
E aí, quanto tempo de Marfrig, como foi? Aí eu vejo que deu uns saltos maiores na carreira, Foi um certo? alimento, né? Foi. Eu fui para essa operação, fui para uma área mais estratégica e aí minha mente explodiu, né? Bom. Eu lembro de uma conversa com o Luiz Dias, ele falou assim, o Luiz Dias, essa aqui é para você. O Pim, eu preciso que você faça uma análise de produtividade da entrega logística com a entrega fiscal. Que legal, valeu, Luiz. Isso que foi o suficiente. Até hoje, eu levo isso como exemplo. Por quê? Ele queria que eu cruzasse as malhas logística com a malha tributária. Só que foi uma conversa de 5 minutos. Falou, amiguinho, tá aqui. E aí começa a elaborar. Falei, o que ele tá querendo, meu? E aí eu comecei a elaborar essa malha para ele. Peguei e falei, olha, nossas plantas estão aqui, nossos volumes, né, tantos por cento está em São Paulo. Aí eu peguei a malha tributária, olhei lá o ICM, do que para onde, comecei a fazer esse cruzamento. Imagina fazer isso. Famosas troca de nota. Troca de notas, incentivos fiscais. Falei, cara, mas não dá para fazer isso aqui, humanamente possível. Mas eu montei um escopo e aí você começa a destravar. No pensamento estratégico, ele não é um pensamento lógico. Ele é abstrato. Ele sabia o que ele queria na cabeça dele. Mas para ele transmitir isso para quem começar, para o tático, era para ele muito simples. Mas quem vai fazer o tático é complexo pra caramba. Você imagina fazer isso, cara. E aí começa, de um jeito ou do outro, fazendo esse trabalho. Conseguimos entender algumas oportunidades. E aí a parte estratégica começou, olha, vamos ter que fechar CD. Vamos ter que abrir CD. Esse cara não compensa mais ter um CD no Paraná. O volume não suporta mais aquele custo fixo. Vamos virar o modelo para cross-docking. E aí começo a trabalhar com essas renegociações de contratos, buscar novos operadores. E aí eu caio efetivamente para o mundo corporativo, mas da área refrigerada. Isso foi em 2013. Então são 12 anos já que eu trabalho com refrigerado, congelado. E muito começou dali. Né, relacionamento, renegocia tudo. Vamos lá buscar tudo de novo. Eu tenho que ter 2 CDs no raio de 300 km? Não, preciso só ter um. Então, isso para mim foi muito importante. Agradeço demais aí essa transição, essa oportunidade que o Luiz deu na época. E junto a isso veio uma grande emoção, que vocês conhecem bem, que foi a história da Seara, quando a Marfrig fez a venda da Seara para a JBS. E ali foi um momento bastante difícil, porque eu tinha acabado de sair da Coca-Cola, estava nesse processo desafiador. E aí, numa sexta-feira, eles anunciam a venda da Seara para a JBS. Cara, sexta-feira. Chegou na segunda-feira, a bandeira da JBS estava dentro do CD. Segunda-feira, cara. Eles fizeram uma mudança assim, ó. Quem era dessa época aí, provavelmente o Helder vai lembrar, o próprio Luiz Dias, na época o diretor, acho que era o Ricardo Jacob. Sim. O Altemir estava aí nessa época. Altemir, gerente de transporte nacional. Foi assim, cara, papum. Aí que você chega segunda-feira para trabalhar, parecia uma seleção de quem tá desempregado ou não, porque você imagina, cara, o armazém é gigante, né, cara? E aí começa a entrar gente. Pô, algumas pessoas entravam, outros ficavam do lado de fora. Parecia uma seleção mesmo. Você tá vivo, você tá morto? O que que tá acontecendo ali, né, cara? Eu falei, e agora, né? E era legal que as pessoas começaram a vibrar, né? O cara passou. O cara que não passava, batia palma também. Ué, mas o que tá valendo? Ninguém sabia de fato. Até que separou ali, naquela catraca, mais ou menos quem ficaria para a Seara e quem ficaria para a Marfrig. Isso foi decidido lá com a diretoria. Eu falei, cara, então eu fiquei pro lado da Marfrig. Porque eu fiquei do lado de fora, né? Mas aí houve essa separação e, de fato, eles tinham feito todas as mudanças do escritório. Nós ficávamos no último mezanino, passamos a ficar no primeiro mezanino. Tipo assim, ó, vamos que se vocês têm data para ir. Quem ficou da Marfrig tem data, né? Vocês precisam entregar o prédio. Isso foi em junho de 2000
2013. Mas é muito louco isso aí que tá falando, porque quando eu trabalhei lá, daí foi na época da aquisição de alguma. Daí a JBS começou a adquirir algumas empresas, e aí eu participei desse processo de aquisição da Big Fran. E eu cheguei a visitar 5 unidades operacionais em uma semana, com um mapeamento pronto, chegando para identificar quem deveria continuar ou quem deveria sair. Então, isso que você falou de chegar e não poder entrar, eu participei do outro lado de chegar e dizer quem que deveria entrar ou não. É muito louco isso, cara. E é assim mesmo, do dia para noite, tu chega e fala, não, amanhã tem que ter uma estrutura aqui com X pessoas, tem que fazer de Y, Z, H. Cara, E é muito louco isso, cara. É muito louco. E virar um sistema, daí vem um time do nada, num dia encerra faturamento, encerra a venda, no outro dia já está funcionando outra coisa, com outro segmento, outra ideia. É muito louco. Muito, cara. O cara que tem a experiência de viver isso é diferente. Mas eu preferia estar na pele Do de quem lado escolhe, né? Quem escolhe, exatamente. Mas a gente ouviu muita história de gente aqui que passou por esses processos Sim. de virada, né? Seja da Sadia. TA Marfrig, da BRF, Sadia, enfim. Ainda tem muita coisa acontecendo agora de novo, né? Foi. E aí? Lactalis agora, né? Sim. Nestlé ali. Cara, eu sei que foi bacana, assim, né? Acho que foi uma experiência incrível ali. E aí, nessa mudança de cenário, você reparte não por igual, mas por interesse e por uma negociação. Eu me movimento da área de corporativa, que era Seara e Marfrig, e vou para operações de transporte. Aí eu assumo a gerência interina da Marfrig. E eu fiquei de junho, nós ficamos até dezembro, que foi um prazo máximo que poderíamos ficar operando em conjunto com a Seara / JBS até então. E aí começou a saga, por quê? Nessa desconfiguração, a pergunta é, cara, era feito Seara e Marfrig. Como que fica a roteirização? A Seara passa a ser JBS. Pô, mas eu tirei tantos por cento da minha carga. E os transportadores? Quem vai pagar as últimas remessas? A Seara que paga ou vai ser a Marfrig? E a parte de posição pallet? E as pessoas? Cara, Aí é uma É loucura. uma loucura. destrói tudo e constrói de novo. E aí eu assumi esse BO do transporte de distribuição. Trabalhava com a frota própria, na época a gente tinha 50 truques. Entrou... isso, a gente redesenhou a malha, tivemos que fazer do zero, como se fosse uma operação do zero. Redesenhar a malha, redesenhar o tipo de veículo, definir tabela, porque até as tabelas não poderiam ser mais iguais. E aí, em paralelo, começamos a saga de encontrar um novo CD para Marfrig. Aí, numa dessas idas com o Luiz Dias, a gente encontrou Itupeva e em janeiro de 2014 nós começamos a fazer todo o plano de mudança. E aí começou a fazer abre, estrutura, quem vai sair de São Paulo, da Anhanguera, para ir para Itupeva? Vai ter fretado ou não vai ter fretado? Foi uma movimentação absurda, né? E assim, foi uma experiência também incrível, porque daí você a todo momento você tem que estar desapegando de algo. E aprendendo coisa nova. E aprendendo coisa nova. E eu acho que isso também é um ponto que fica, sabe? De tudo que aconteceu, é lógico que passar por aquele momento ali sempre não é fácil. Mas depois que você passa, você fala, cara, como foi importante para minha vida? Sim. Porque daí você passa a se apegar naquilo que te importa, né? Com a família, né? Relacionamento, amigos, momentos felizes. E essas questões que você fala, onde eu vou trabalhar, como eu vou estar, você não é aquilo que vai te pegar como teu, né? É algo que você tem que estar aprendendo sempre. E aí montamos a operação de Itupeva, eu fiquei tocando a parte de distribuição, montamos toda a célula de centralização de roteirização, a célula de gestão de fretes, monitoramento, e ficou bem bacana essa operação. Aí começou a mudar de novo a diretoria, Ricardo Jacob sai da operação, acho que ele foi para um operador. Nisso sai o Luiz Dias, aí ele abre o teu próprio negócio, toca em frente.
O Leandro Luiz entrou nessa época também, ficou um pouco, acho que ficou um ano também nessa passagem. Fiquei um tempo com o Marcos Teixeira, também é uma lenda aí também do refrigerado. E por fim, cara, fiquei ali por 4 anos na Marfrig. Para mim foi uma grande escola, um aprendizado do meu marco zero do estratégico. De lá para cá, então de 2013 para cá, eu venho muito forte nessa questão de construção de time, reestruturação, transformação. E é legal, quando você traz conteúdo, você fala, cara, você começa a se entender. Por que é legal essa transformação? Você começa a impactar, como eu falei, né? Na vida das pessoas. Começa a provocar as mudanças, né? E aí, de lá para cá, eu venho definindo mais a regra do jogo para poder buscar melhorar serviço, etc. Porque ali recebi um convite da Catupiry. Na Laticínios Catupiry eu fiquei por 4 anos e era um desafio grande, porque empresa familiar, apesar da Marfrig ter iniciado ali com o Marcos Molina, etc., ela virou uma empresa global. Sim. Então já ficou mais longe de ser uma família ali, né? Mais um auto-executivo. Mas a Catupiry não, aí a oportunidade já era estar diretamente ali junto com os sócios. Eu entrei com o desafio de assumir uma cadeira de gerente de logística corporativo e uma cadeira que já estava sendo ocupada há 20 anos. Então, cara, equipe... Estava lá, estava há 20 anos. 20 anos. Então, eu entro com essa missão de sentar naquela cadeira 20 anos, renovar o processo, equipe. E ali tinha algumas questões de localização de operações que não faziam sentido. E aí fiz um grande projeto ali que foi fazer Foram 2 grandes caixas que eu mexi. Armazém, porque tinha produto na fábrica e abastecia 3 CDs. E aí o que acontecia? Eu vendia no interior de São Paulo, o produto estava posicionado na capital. Ou estava vendendo em Campinas, o produto estava em São Paulo, e aí você tinha que fazer essa troca e um custo alto. Então, fiz um estudo de malha, falei, cara, a gente vai ficar no meio do caminho. Levei a operação para Jundiaí, terceirizamos e centralizamos a operação. Então, o modelo que nós aplicamos ali na época foi, eu não tenho, a marca é extraordinária, mas o volume não justificava você ter 3 pontos no raio de 300 quilômetros. Não, coloca tudo dentro de um e dali a gente explode. Fiz um trabalho inverso que muitos fazem hoje, que é aumentar o teu acesso, a tua chegada, ficar mais próximo do cliente. Aquele exercício foi, vamos internalizar, vamos centralizar e vamos fazer uma operação no único ponto. Cara, a receita deu super certo ali, a empresa dobrou o faturamento e está até hoje no mesmo local que eu coloquei em 2016. Então ali eu fiquei, fiz a transformação no CD, começando a trabalhar operadores, muitos vai e volta com transportes, porque daí quando você começa a mexer na parte de transportador e armazém, você começa a cavar vários pênaltis, né? É isso aí. E aí é muito desafiador, cara. Você vive ameaças. Sim, muito. Então, mas você tem que encarar o bicho de frente, com respeito, relacionamento, e o resultado vem. Lógico que, por mais que você respeite, muitas vezes você tá mexendo no ganha-pão do cara, o cara não vai te respeitar e sim, tá tudo bem, né? Mas, dado aí os desafios, a gente fez muita mudança. Fiquei lá 4 anos. E a Laticínios em Baré, em Minas Gerais, Lagoa da Prata, 600 quilômetros de São Paulo, fez um convite para ser gerente de supply chain, para montar o end-to-end ali. Uma proposta bacana e um desafio pessoal, morar em Minas. Quando eu topei, foi já dezembro de 19. Eu fui, topei, tirei algumas semanas de férias, iniciei em fevereiro de 2020. Cheguei na cidade, estourou o Covid. E aí, a gente tá falando de 5 anos atrás, cara. Você levou a família para lá? Eu fui primeiro, né? Eu não conhecia a cidade.
cheguei, Covid instalado, Minas Gerais, um carinho imenso, tinha sempre um jeitinho, né, para você sair e não ficar preso, né, em casa. Então eu cheguei bem no auge da pandemia e aí começaram os desafios em Minas. Eu fiquei 6 meses nesse bate e volta e aí lá quando eu estava em Minas, eu trabalhava no CD e quando eu tirava algumas semanas, ficava em São Paulo, que era o home office, né? Então, por um lado foi muito bom, porque eu consegui transitar entre os dois estados e eu consegui ir me organizando. E lá em Minas, quando eu cheguei na pandemia, cheguei com um desafio muito grande. Por isso que eu falo que a transformação, eu tenho até que ir isso, né? Toda vez que eu chego em alguma empresa é para transformar ou para... eu não digo nem que é reestruturar. Porque normalmente reestruturar, você trabalha, corte, né? E vai afinando ali o machado. Eu chego para estruturar. E aí o desafio ali, empresa familiar. Família Antunes. Alexandre Antunes, que era o presidente na época. Eu assumi o desafio, tocando com o José Antônio Bernardes, uma lenda da política leiteira de Minas, passando a reportar para essa diretoria. E mais com um desafio bacana de implementar uma mudança. E ali tinha um desafio bacana, que era fazer a terceirização da frota. Eram 90 veículos próprios da empresa e no meio de uma pandemia, como que você vai interagir? Como que você vai interagir com as pessoas, uma cidade de 50 mil habitantes, e você fala assim, cara, se eu começo a terceirizar e vender esse caminhão, essas pessoas na pandemia vão ficar desempregadas. E aí? Eu olho o lado da empresa, eu olho o lado da pessoa, da sociedade, num momento caótico mundialmente falando. E aí veio uma luz divina e falou o seguinte, cara, vamos fazer as coisas alinhado com todas as áreas, né? Chamamos o RH, o Alexandre Dias na época, falou, Leandro, você pode trabalhar a terceirização da frota, que a CLT permite fazer esse movimento por causa da pandemia. Flexibilizaram muitas leis ali. E aí, cara, é um projeto que eu tenho muito orgulho, porque ele teve que envolver não só o resultado, que foi extraordinário, mas todo o planejamento para chegar até ele, que envolveu estratégia, um momento delicado, numa cidade de 50 mil habitantes, onde a conta era muito simples. Era cerca de 100, 120 motoristas que logo impactaria em 300, 400 pessoas na cidade. Como que eu movimento isso? Eu posso terceirizar. Opa, vamos abrir o bid, fizemos o anúncio, umas 200 empresas entraram, foram afunilando, chegamos a fazer a venda para 5 transportadores. 3 deles toparam o projeto, porque não era só vender. Eles tinham que vender e eu dava um plano, um contrato para ele, e ele tinha que, obrigatoriamente, priorizar a recontratação dessas pessoas. Cara, adivinha quantos por cento desses 100 motoristas aceitaram, cara de 15, 20 anos, aceitaram a terceirização? Nem metade. Nem metade aceitou a proposta. O cara foi mandado embora com 15 anos de empresa, pegou o dinheiro. Minas, ali ele tinha um custo baixo. Cara, foi viver a vida ali, bicho. Foi se reinventar, foi fazer outra coisa. Alguns se aventuraram por 1, 2 meses ali, depois viu, cara, aí, imagina, eu tinha toda uma mordomia de uma empresa, de uma indústria. Eu tinha cartão de abastecimento, tinha 1.000 e poucos reais aí que era depositado como confiança para ele, se ele precisasse para qualquer gasto no dia a dia, vale alimentação, vale refeição, bônus. E aí o cara não tinha aquela cobrança tão exigente que é de transportador, que é ter produtividade. O cara não falou, eu não vou ficar nessa loucura aqui, né? E aí, menos da metade ficou no resultado final. E tem uma parada muito louca nessa época, cara, que essa daí foi
quando eu comecei a descobrir que o meu pescoço é muito sensível. Chega um cara de São Paulo, lá em Minas, em Lagoa da Prata, tudo meia porta, né, por causa da pandemia, fui fazer a barba. E aí o cara, ô, Sô, senta aí. Falei, ô, obrigado, que você é o pró, senta, beleza, bom. Ué, esse sotaque seu não é daqui não, né? Falei, não, sou não, vai. Ué, mas se o é, falei, Uai. já tô há 3 meses aqui. Aí ele falou assim, não, então, te contar. Você vem da onde? Eu falei, de São Paulo. Aí o mineiro, Desconfiado. nossa, nu. Nu. Ele falou, senta aí. E eu ali fazendo barba, ele coloca lá, fechou o olho aqui com o pano, fazendo a barba e começou a prosear comigo. Falou assim, ó, rapaz, tu tá onde? Eu falei, não, fiquei pensando, falei, cara, Fala ou sou não fala? consultor. Ah, é? Eu falei, tem uma usina aqui, hoje é a Heisen, que é a dona lá. Mas eu tô na usina aqui como consultor. Ah, tá bom. Ah, esse povo aí de São Paulo faz umas mexidas. Essas mexidas que esse povo faz aqui, só. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, é. Falou, ó, te contar. Você acredita? Tem um cara de São Paulo aí, um gerentão de logística, o bichão veio aí, cara, tá vendendo caminhão, tá contratando transportador, rapaz, tá uma E a mexida, não. navalha no pescoço. E aqui, só fazendo aqui, será que se... Porque assim, os caras sabem quem você é, meu. Você não vai saber, você tá chegando agora, né? Aí ele falou, não, pior que você não sabe. E aí esse cara pegou meu emocional. E ele fazia na barba assim, ó, meu irmão trabalha lá há 20 anos. Tem uma família linda, ele ama aquele trabalho. E aqui é a navalinha, né? E você não sabe, rapaz. Ele pega, vai lá, faz a viagem, o cara volta com um monte de coisa boa. Tem uma filha linda, maravilhosa, o outro filho dele depende mais daquilo que faz tratamento. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara, corta no pescoço agora, porque ele tava me pegando, cara. Eu falei, não, cara, não é possível. E eu aqui, ó, com o maior medo, né, cara? Então, agora chegou esse cara, disse que tá mandando tudo embora lá. Depois você não vê aí se tem algum serviço aí na Raiz, aí, no caso era a usina, né? Eu falei, tá bom, pode deixar, cara. Meu, nunca mais voltei ali, meu. E eu Cidade pequena. não me tira da cabeça que ele sabia quem eu era. Porque depois eu morei 4 anos lá. Eu vendi a minha casa de Jundiaí, comprei uma casa lá, reformei ela toda e fiquei morando deliciosos 4 anos naquela cidade que eu vou falar para você que eu dei um carinho imenso. Tanto que o meu filho mais velho, que tem 21 anos, o Vinícius, ficou na cidade e está trabalhando agora lá como rifeiro, que é uma grande fonte de renda da cidade, cara. Sim. Rifeiro. Rifeiros, eles pegam mercadorias, por exemplo, kit maquiagem, kit sexo, aquela kit de... Esqueci o nome, cara. Produtos de roupa, mesa e banho. Ah, sim. Eles pegam esses kits, vão vender para as outras cidades e outros estados. Meu filho acabou de voltar de lá, ficou quase 4 meses em Manaus. Vai com o kit para lá e sai vendendo. É o colocador. Ele venda tete a tete. Ele vende para vendedor. Ele chega dentro, às vezes, de shopping e vende para as mulheres. E aí ele é o colocador de pedido e tem o cara que é o cobrador. Isso rende muito ali, gira muito. Inclusive dizem que gira, né, uma grana a mais do que as próprias indústrias. Então, é uma cidade que tem uma vida própria, assim, cara, absurda. Como aquela cidade gira. Muito bacana, bem movimentado. E, cara, ali foi uma experiência muito bacana. Esse projeto, essa resenha toda que eu passei ali do barbeiro, fiz muita amizade. Eu tinha um Jeepão Williams 75, o pessoal chamava de Jair Bolsonaro, porque ele era todo verde, tinha uma estrela lá do exército, mas foi muito bacana. Mas no fim deu tudo certo, o projeto da terceirização. Tudo certo, a gente aumentou em 40% a entrega, a velocidade da entrega, porque começou a aumentar a produtividade. De 90 veículos que nós tínhamos, nós passamos a operar com 60 na distribuição. Economia na ordem de 5 milhões de economia com frete, porque você acaba ganhando produtividade, reduzindo transporte.
E foi, cara, sucesso, bacana. Depois vieram outros projetos, abertura de armazém geral, etc. Mas foi um momento muito bacana ali na Embaré. Passei por essa transição depois recente, que foi a fusão da Embaré com a Laticínios Betânia, que se tornou a Alvoar Lácteos. É uma empresa juntas ali faturando na ordem de 5 bi. Passei por toda essa fase que eu achei muito bacana, e uma outra experiência também, de fusão. Então, existe, né, cara? O que tu faz aí que eu faço daqui no Nordeste, o que você faz aí em Minas? Como é que é a tua estrutura? Quais são os sistemas? Aprendizado, né? Exato. Na época eu tinha acabado de implantar o TMS da Multisoft, que hoje é da NSTech. Do lado de lá existiam vários sisteminhas, e aí fizemos aquele benchmark, o que vai, né, virar de projeto de expansão. Eu acabei assumindo as operações de roteirização das fábricas, dos CDs, e aí essa unificação. Roteirizava com o quê? Em Minas, na Embaré, eu utilizava da Multi, que é o módulo completo dele de roteirização, e no Nordeste era o Rodinet. E ali ficou nesse desafio, né, de tentar integrar os times, bem desafiador, porque tu tem uma cultura do pessoal do Nordeste, né, com os mineiros, então muito trabalho cultural sendo feito ali, que eu achei bem bacana, que a Alvoar tem até hoje um programa de desenvolvimento cultural que chama Raízes, bem bacana para poder integrar, né. Quem vive isso também é bem difícil, porque você tem uma questão, uma forma de tratar, e aí tu tem que largar a mão daquilo. É bem complexo para quem tem uma forma de trabalhar e você passa a fazer de outro jeito. Então o RH fez todo um trabalho acompanhado e, por fim, né, fiquei ali por 4 anos. Essa fusão, para mim, ela foi muito importante, mas eu entendi que ali o meu ciclo já estava se encerrando, né? E aí eu voltei para São Paulo, numa proposta da Bátio Delate, para assumir como head da operação. Eu aceitei, sabendo que seria um desafio, porque a Bátio é hoje você vê a marca que ela é, né? Todos os shoppings fazem. Todos os shoppings, tudo loja própria. Tudo loja própria. Caraca. E ela tinha um desafio do varejo, que ela estava abrindo, GPA, Carrefour. E aí eu fui com essa missão de tocar os dois negócios. Para mim foi uma passagem muito importante, apesar de curta na Bátio, mas foi a minha porta de entrada de volta aqui para São Paulo. Eu voltei para cá, fiquei na Bátio, montei o plano que eles iriam operar no ano seguinte, fiquei nessa transição, e aí a Vigor me chamou para ser o gerente executivo na Vigor, que é o grupo Lala, né, que está por trás. Hoje o presidente lá é um mexicano, César, e assumi a posição de gerente executivo. Então ali eu tinha uma estrutura bem ampla. Estava falando de mais de 500 veículos de distribuição na rua. Tu estava em Embu? Ficava no Embu das Artes, e aí reuniões no escritório, né? Belenzinho. Então ali para mim foi uma consolidação da minha volta para São Paulo, na Vigor. Vigor em processo ainda de transição e adaptação, porque o modelo Lala que eles estavam tentando implantar dentro do modelo brasileiro, né, do Brasil, é bem difícil, bem diferente, né? A Lala tem um grupo, eles são muito verticalizados. Então, desde a vaquinha no campo é deles. Então, o caminhão deles, CD, tudo próprio. Sistema operacional também. Extremamente verticalizados. Aqui no Brasil, totalmente diferente. Então, eles estão nessa transição ainda, é um grande desafio, uma baita de uma empresa. Né? Sou apaixonado lá pelo parmesão, fui ver a fábrica, fui ver os estoques, sensacional. E aí, nesse movimento, eu fui convidado pela Laticínios Tirol, Laticínios de novo, familiar, para assumir a posição de head.
E eu estou na companhia indo para 10 meses. Hoje eu estou como head da operação e acabei de montar a estrutura, contratei um gerente de transporte que fica cuidando do transporte torre, que tem uma missão de implantação, um gerente de CDs e um gerente de Customer Service e um coordenador de projeto. Então, essa estrutura eu montei para falar, cara, é uma estrutura que consegue andar sozinho, para que a empresa comece a olhar na parte logística, estratégica, etc. E rápido, né? Porque eu lembro que a gente contou na Fenatran, tu estava começando a montar isso aí, né? Foi. Divulgando, a gente trocou algumas informações na época. E aí agora já está com o time todo montado. Montado. Eu basicamente construí alguns pilares ali, né? Que eu acho que é interessante essa construção, que a pergunta que a gente sempre tem que fazer é o seguinte: um pilar estratégico. Se você tiver que decidir a ordem em 3 palavras da sua empresa, você precisa de qualidade, você precisa de custo, você precisa de nível de serviço. Qual é a ordem que você coloca dentro dessas 3 palavras? Se você entende que é nível de serviço, você precisa trabalhar o time, como o time está operando, e trazer o conceito de que a logística não vende, mas ajuda a vender. Isso é uma mudança cultural que o time tem que desenvolver. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, que parece uma frase muito padrão, que é trazer o cliente para dentro do negócio, de fato é viver o cliente dentro do negócio. Porém, antes você precisa entender se a empresa está preparada para isso. Porque ter o cliente dentro do seu negócio não é simples, não é barato. E aí ele pode ser segmentado. Mas é esse trabalho que eu acho que entendo que as empresas precisam fazer, né? Segmentar, cuidar de cada cliente, porque de fato cada um é de um jeito, né? Cada um tem a sua particularidade e ninguém é igual a ninguém. Assim como meu pai não me comparava lá na época da Nestlé, quando eu falei para o meu antigo gestor que eu não admitia ser comparado com o outro, eu também trago isso, né? Que nenhum cliente pode ser comparado com o outro. Cada um é um. E aí ficou um período lá em Três Itilhas. Três Itilhas. Três Itilhas é matriz? Matriz, cidade... o Tirol do Brasil, né? Uma cidade com cultura austríaca. Muito bonita cidade, uma cidade pequena, assim. Eu passei por lá uma vez. Bem legal, 8 mil habitantes, né? Mas ali eu faço as reuniões estratégicas, né? Tem os sócios moram lá, né? Então... São Paulo, o que tem aqui? Tem um CD aqui? Hoje a estrutura, nós temos 3 CDs, então tem tem Itajaí, Ivoti, que é Rio Grande do Sul, e aqui em São Paulo, em Jandira. São 3 CDs. E aí temos mais 7 cross-docking, muito forte mais para a região do Sul. Então, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a Tirol tem uma predominância. Né? A de Fripar, ela compra e revende, né? Distribuidor. É um distribuidor, parceiro. Eu fui uma vez na operação lá, eu achei um armazém deles lá lotado de leite. Ô, Leandro, fazer algumas perguntas, eu acho que foi bem legal, ele explanou bem a trajetória, e isso te traz muita experiência. Mas dessas empresas que tu passou, se tu fosse listar um projeto que te marcou na tua carreira profissional, qual que foi, assim, ou listar mais de um, e por que tu acha que isso te traz à memória? Uhum. Bom, eu acho que cada projeto ele traz uma memória, né? Esse, para mim, de Minas, ele foi o que movimentou muito, porque eu consegui trazer a economia que a empresa esperava, a produtividade que esperava, e mais do que isso, eu acho que o respeito que fica por trás né, para as pessoas, pela qual viveu aquela mudança, aquela transformação. Sim. Então, eu entendo que esse projeto, ele preencheu todas as minhas lacunas, quando eu digo de um projeto bem feito. Porque quando a gente olha, vou fazer um projeto para a companhia.
quem ganha é a companhia. Por quê? Seja uma redução de custo, ou seja até para melhorar o nível de serviço. E o funcionário? E as pessoas? Como que a gente olha para isso? Então ali, não em nenhum momento houve a falta de olhar para o outro. Entendi. Então, acho que para mim, quando a gente faz esse envolvimento, nós conseguimos entender que o nível de serviço ele era o ponto principal, conseguimos entender que a redução do custo viria e conseguimos entender que o que a gente deixava para as pessoas era verdadeiro. A gente estava também pensando no período pandêmico, né? Que estava todo mundo perdendo familiar, e cada desligamento que acontecia tinha uma pessoa subia para falar com a diretoria, que eram pessoas antigas, ia lá, tomava uma cachaça, chorava, voltava. Era desse jeito, todas foram assim. Minas é muito isso, né? Então acho que para mim foi um projeto Que te marcou? Que me marcou bastante. Quando eu comecei a te seguir no LinkedIn ali, né, eu acompanhei parte dessa história que você foi falando, eu ia me lembrando que você começa a acompanhar, você, às vezes, principalmente daí a gente às vezes começa a conversar, tu fala com um cara, agora eu tô numa transição de carreira, né? A gente tem muitos convidados que a gente chamou que eu tô aguardando que o cara tá em transição de carreira. Você comentou ali, né, de ter mudado essa questão mais operacional, depois virou um cara mais estratégico, mas hoje a gente tem muito profissional que às vezes ele se prende muito a uma cadeira e não, às vezes perde oportunidades, né? Na sua visão, você que é um cara que mudou bastante, se desafiou, de certa forma um bombeiro da logística, né? Tu chega para estruturar o negócio, tá sempre no incêndio. Tem duas perguntas que eu queria te fazer em relação a isso. De onde o que tu analisa para fazer essas mudanças, né? Porque queira ou não queira, não envolve só dinheiro, não envolve só cargo, não é? Mas você sabe que o desafio ele é sempre maior. Então, a primeira delas é o que você analisa nessa construção da sua carreira. E o segundo ponto, como que fica a vida familiar nesse sentido? Porque o cara da logística ele está sempre sendo desafiado a ir, vir, viajar, tá na estrada. E sempre sendo esse cara bombeiro, tu nunca tá pegando uma operação que tu não tem que mergulhar de cabeça e viver aquilo, né? Igual essa a tua última experiência, tu ficou um tempo aí viajando, a gente acompanhou isso. Essas duas perguntas, eu acho que ela ajudaria muito os nossos convidados, aquele que quer se desafiar, aquele que está com medo de tomar a decisão, e tomar a decisão nunca é fácil, né? Você já passou por isso, eu passei por isso, tu passa por isso. Fica à vontade de dar essa aula agora. Boa pergunta. Essa não está no escopo, né? Não, essa aqui ele me pegou. Eu acredito numa frase, que o propósito gera herança, né? Então, e o propósito, ele pode ser um propósito que você pode construir na sua vida em levar ao outro a pensar de forma diferente, a fazer de forma diferente. Então, você imagina o seguinte, quando você chega na cidade em Minas e um cara que trabalha contigo, o nome dele é Gabriel, ele chega em você e fala assim, cara, você faz parte das minhas orações até hoje. Aí você fala, porra, que isso, meu? É tão forte assim, porque você tem que se deixar levar naquilo que você foi preparado. Eu acho que tem que, primeiro assim, você precisa se identificar com aquilo. Fazer a transformação na vida do outro é isso. Então você tem aquela busca tua, mas quando o cara fala, você faz parte das minhas, você é o atendimento das minhas orações. Então, o que me levou para lá, né? E o que me motivou a ir para lá? E falando de família, é a primeira pessoa que eu peço liberação para ir e vir. Ser, né? Eu liguei uma vez de uma empresa para outra, numa reunião, e aí a gente estava conversando da saída e tal, rolou uma contraproposta, aí eu falei, olha, eu preciso
Consultar, o né? superior. O superior. E aí, de dentro do banheiro, eu ligo. Silvia é o nome da minha esposa. Eu preciso dividir contigo. Fizeram uma contraproposta, estou aqui já há um tempo legal e tal, tal, tal. Porém, não é aquilo que a gente já tinha conversado. Ela falou assim, e você está esperando o quê para sair? Eu falei, nossa, tá bom, chefe. Né? Deixa eu... E aí, cara, ela super me apoia, entende? É lógico que existe uma entrega que você precisa se planejar, né, para fazer as mudanças. Porque ela até usou um exemplo. Pô, Leandro, engravidou, 9 meses nasceu o filho. Aí você vai sair agora? Pois é, eu acredito que missões são dadas faseadamente. Então, essa fase da missão foi concluída. E se de repente surge uma oportunidade para você que está vindo agora, chegando agora, entenda isso também, né? As entregas, elas são pontuais, elas não precisam ser o plano inteiro. Você não precisa viver 10 anos para saber que você está infeliz. Você tem que saber movimentar de forma responsável, ter as entregas acordadas, mas o mais importante, viver aquilo que você se sinta bem. Tenha respeito, cuidado com as novas gerações, que isso aí movimenta muito a ansiedade. Mas tenha paciência, tenha medo. A gente precisa equilibrar isso, né, no dia a dia. E os desafios que ficam, eu acho que o que fica, na verdade, como legado, é o que você movimentou de bem na vida dos outros. Então, a gente fez um hashtag Logística Sem Limites lá em Minas, que até hoje eles usam na rede social, né? Eu deixei uma coisa legal lá em Minas, cara. Eu fui presidente do clube lá, da empresa. Fui presidente do clube. Sócios, 650 sócios. Eu tive que reativar o clube depois da pandemia. E aí, a gente, até isso, você tem o privilégio de tocar no dia a dia, né? De tocar isso na tua vida como um experimento, como uma oportunidade. E lá fiquei 2 mandatos naquele clube lá. Foi muito legal, cara. Então, eu acho que é isso. Ao longo dessa carreira aí, tu citou alguns nomes por onde tu passou, né? Quem que são as referências profissionais, pessoais do Leandro? Uhum. Bom, eu acredito que agradecimento aí, eu tenho as pessoas que em todas as fases me apoiaram, assim, numa decisão ou num convite, né? A primeira delas, sem sombra de dúvida, é a Rosana, da Nestlé, que foi ela que abriu a porta para poder entrar na Nestlé, né? Rosana Vido. Aí tive outras passagens, como Washington Fonseca, cara que foi na LG. Na Marfrig, Ricardo Jacobi, o Marcos Teixeira, o Luiz Dias, Temir, essa galera, né, que são os ícones aí do mercado. Na Embaré, José Antônio Bernardes, que é o ícone da política leiteira. A Catupiry tinha o Ricardo Romano, um cara também que eu gosto bastante dele como pessoa, um cara que me ajudou ali nos momentos. A Andréa, que é hoje a dona. São pessoas que fazem parte do meu desenvolvimento, né? Tenho uma gratidão aí eterna. Uma pergunta que eu gosto de fazer, falando de pessoas que tu sempre falou muito, ativar, motivar. Nessa trajetória que tu já vem da logística, quando tu tem a tua equipe, ou quando tu chega numa empresa, né, quais as estratégias que tu usa para fazer com que o time compre a ideia que tu está trazendo, ou que tu faça com que todos joguem juntos, assim, se fosse listar para gestores, que deu certo. Quando você vai para montar a estratégia, e aí tu pergunta para os funcionários em entrevistas em amostras, cara, o que te faz estar vindo aqui trabalhar todos os dias? Aí você vai escutar uma motivação, né? Cara, mas isso não é o suficiente. Porque ela tá motivada hoje, né? Vai acordar, vai entregar, ela vai entender, vai ter que entregar algo. Eu acho que a pergunta que fica sempre nessas estratégias é:
o que você pode contribuir a partir de agora, do zero, um novo projeto. E você participar as pessoas desde o início. Isso é inegociável. Se você toma por si só o projeto e não divide com as pessoas que vão alicerçar o seu projeto, é grande chance de dar errado. Então, o convite que fica é, quando faça a entrevista com as pessoas, provoquem alguns pilares ou alguns insights que você tem do teu projeto e divide com ela. Ah, cara, faz sentido? Você topa vir comigo nessa aqui? Se eu colocar um pilar de transformação no transporte para você tocar comigo, faz sentido? O que falta? Quando você começa a envolvê-los desde o início, faz uma provocação, as pessoas começam a se sentir pertencentes. Uma empresa que eu passei, um dos indicadores de cultura que tem a ver com o clima, o índice que mais pegou foi não se sentir ouvido. Então as pessoas precisam se sentir ouvidas, ela tem que saber o que ela faz ali. Ela não é só mandar um e-mail, dançar nota, entendeu? Porque no final das contas, todo mundo quer se desenvolver, né? Todo mundo quer crescer. Todo mundo quer ser visto, Exato. cara. Se você olha pra mim e fala, porra, esse cara tá olhando pra mim, bicho. Porra, ele tá me vendo. Entrou um chefe lá, assim, o cara me ouve. Esse cara está dando atenção para a equipe. E quando ele ganha a base, ele ganha tudo. Né? Então, eu acredito que essa é uma grande diferença. Você ter que fazer o voo do helicóptero, né? Como a gente fala, né? Para a gente ver a ilha, você tem que sair da ilha, né? Então é a mesma coisa do helicóptero. Você desce, cara, e vai ouvir de verdade. Não é ouvir com o interesse de ganhar algo. É ouvir com o interesse de fazer a pessoa participar desde o início. Acho que essa é a sacada. Né, você comentou a variedade de segmentos. Eu conheço alguns profissionais que têm uma variedade de segmentos. Eu acho isso muito legal. São oportunidades. Eu costumo dizer que a logística ela é uma espinha dorsal com algumas ramificações em cada segmento diferente. Na tua visão, de todos esses segmentos que você passou, qual o ponto em comum da logística em todos eles? Um crucial, assim, que tu entende que faça a diferença. Que faça a diferença. Mas ele é incomum, independente se é carro, se é bebida, se é leite, se é pão, queijo. Nós temos hoje uma questão estrutural no país que é vamos dizer, recursos, né? Estradas. A nossa forma de fazer logística no Brasil é muito improdutiva, né? Acho que isso é um ponto macro, né? Maior. Cara, né? Cara, sem sombra de dúvida. Então, assim, do alto para baixo, né? Acho que esse é um ponto, infraestrutura. O segundo ponto que eu vejo dentro das companhias é que a falta de dimensionamento correto, isso aí para mim é a grande questão. Porque a empresa nunca vai querer pagar a ociosidade, seja no caminhão, seja em pessoas, seja em processo, em sistema. Por que eu estou comprando um sistema para ter 5 mil carros roteirizados se eu só roteirizo 1.000? Pô, tá certo. Por que você me vende os 5 mil, então? Então, eu acho que o dimensionamento em todas as empresas que eu passei estava errado em alguma coisa. Mas assim, não é erros pequenos, são erros absurdos. E que tu paga mais caro. Então, se não tem a quantidade de pessoas certas, você vai ficar pagando hora extra e a empresa vai te cobrar porque você está fazendo hora extra. Só que ela não vai aceitar, e é difícil você botar isso na cabeça das pessoas, que se ela não contratar mais 2 pessoas, não vai. Então, o dimensionamento, para mim, eu acho que é a parte em todas as empresas. Você dimensionar, subdimensionar, isso aí é o maior pênalti que tem. E não quer dizer que você vai encontrar a engenharia do cálculo perfeito. Porque é dinâmico. Vem uma inflação, vem uma desaceleração na economia, tu vai sobrar recursos, vai sobrar estoque, vai sobrar produto. Você tem que estar, né, toda hora calibrando isso. Mas não é pequeno esse desvio, tá? Falta recurso, falta veículos, falta caminhão, falta armazém. Quantos por cento hoje de refrigerado tem no Brasil? Menos de 1% a frota brasileira.
E a quantidade que sobe no food service e no congelado é absurdo. Tá aqui um dos produtos. Cara, como falta recurso. Sim. Então, acho que essa seria o mais, tá? Você entende que, né, um pouco da experiência, assim, quando eu observo, a gente acaba, às vezes, flutuando em muitas empresas, eu vejo que a logística ela está sempre em segundo plano, né? Principalmente tu que participa dessas estruturações, você chega, a logística ela estava ali no cantinho, não é essa a percepção? É. Porque eu vejo que aí talvez não é uma questão lógica, mas vai de cada segmento. Talvez assim, ó. Por que eu vou investir na logística se eu não consigo vender? Ou eu não tenho um produto de combate ou de venda, etc. Então, normalmente eles fortalecem a parte comercial, arrebenta lá, bota nego bom E vende. e vende, vai. Aí quem é o vilão da história? A logística não consegue entregar. Aí a gente entra fazendo a oportunidade do negócio. Porque é aí, cara, a sacada é essa. E aí, qual é a segunda parada que acontece? A logística vem, entrou o PIN entrou. Pô, legal, cara, vamos estruturar. Qual é o próximo gargalo da empresa? Estrutura. Eu não tenho capacidade operacional para fazer. Então ou vou ter que abrir mais malha, vou ter que abrir CD, contratar caminhão, comprar caminhão. Aí tu faz o seu papel de casa, né? Tarefinha de casa concluída. Aí você vai esbarrar onde? Tecnologia. Não tem sistemas, não tem... Você estressa as camadas, entendeu? Então, normalmente ela vem puxada por esse caminho, cara. Teve venda, conseguimos entregar, alavancamos o resultado, começou a vir margem, aí a gente vai. Olha, ele falou um pouco dos pães. O que é esses pães aí? Conta, faz um merchan. Ah, fazer um merchan aqui. Pegar uma água. Isso aqui é a linha Leviaça da Ultrapão. Cara, isso aqui você encontra pelo Mercado Livre. É um pão de fermentação natural e tu com 8 minutos vai ter ele crocante na tua mesa. Então isso aqui que tu vai viajar para a praia, vai para o sítio, não tem um acesso à padaria todos os dias, isso aqui tem validade de 120 dias. Uau. É um pão que não é refrigerado e você vai assar em 8 minutos na air fry e vai ter um pão crocante na sua mesa. Fermentação natural. Você tem o pão italiano, você tem a baguete, você tem o ciabatta. Você que não conhece, pesquise por Leviaça e você consegue comprar de todo o Brasil. Todo o Brasil. Chega pelo Mercado Livre. Procura lá. Leviaça. O Leandro Pinho vai levar um para ele, Vai levar um kitzinho, né? Chegar em casa nessa hora, ó. Sensacional. Chegar em Jundiaí, né? Vai chegar de mão batendo, né? A missão da Ultrapão é que você tenha pão quentinho todos os dias. Legal. Ô, Leandro, para a gente encerrar nossa conversa, que já agora está com 1h38. Falei que passava. Eu te falei. Caramba! A história de vida, ela aprende, cara. A gente aqui, depois que a gente começa a bater um papo, né? Sempre os convidados que vêm, eles sempre têm um receio, fica com medo de conversar, e daí depois vai se soltando. Mas a gente que está aqui, todas as entrevistas, a gente começa a pegar a fazer uma leitura do perfil das pessoas, né? Isso é muito legal, porque você tem o cara que se dedicou a ser um especialista, o cara que se dedicou a ser um bombeiro, o outro que se dedicou a querer trabalhar só com gente, o outro que só quer o operacional, o outro só os dados. Então, existe uma variedade muito grande de leques dentro da logística. E o seu é um cara novo, né? 42 anos. Eu estou fazendo 41 hoje. Exatamente. Opa! Aí sim. Vai ter bolo. Já teve, já. Fala assim, tu tá numa posição de muita responsabilidade. A tua trajetória, ela mostra isso. São quase 25 anos aí que tu disse de experiência dentro da logística. 42 anos, um head de logística numa grande empresa hoje. O que você vislumbra para o teu futuro profissional, né? Você tomou sempre decisões galgando essa construção. O que você vislumbra para o teu futuro? O que você enxerga de potencial na tua história e, ao mesmo tempo, o que você quer deixar para as pessoas nas empresas onde você está passando?
Uhum. Cara, o meu futuro, normalmente eu não olho para o futuro tão distante, né? Mas assim, eu quero dizer que dentro do que eu tenho hoje, né, vai haver algumas mudanças aí já projetadas, mas que não podem ser comentadas ainda. Sim. Eu estou sempre me movimentando no sentido de entregar o melhor, que seja um dia ou 10 anos do negócio, né? Mas acho que assim, eu tenho trabalhado muito na minha vida em manter um equilíbrio entre trabalho, o quanto você se dedica na empresa e quanto você se dedica na sua vida pessoal. Para não haver esse desequilíbrio, eu me lembro ainda na época da Nestlé, que quando eu olhava os executivos nessa cadeira, eles ficavam 2 anos ali, já mudavam, iam para outros países, ia para a Suíça, etc e tal, voltavam solteiro, perdiam a família, né? Então, o que eu quero, que eu sempre quis, né, o que eu venho conquistando e que eu sempre quero manter dentro da minha vida é esse equilíbrio. Porque você precisa estar bem na tua casa, bem com teus filhos, bem com os teus amigos, tendo um equilíbrio familiar para você galgar uma posição mais elevada na tua vida, né? Então, assim, eu entendo que é isso, sabe? O que eu quero para minha vida. Manter um equilíbrio. Ah, mas e profissional, né? Acho que profissional existem vários caminhos, né? Uma diretoria, uma questão de um dia você tocar um negócio. Acho que isso Legal. é um caminho que você acaba indo construindo com esses pontos, né? Você remeteu aqui a uma memória de 2019. Cara, aquilo ali foi o maior desafio da minha vida quando fala de público. Foram Falar, não. 1000 pessoas naquele evento, Falando cara. em 1.000 pessoas. 1000 pessoas. Foi muito legal. Então, a todo momento na vida a gente está rompendo. Aquilo ali foi um rompimento, cara. Eu rompi aquilo em mim. Quando falaram, pô, vai, eu vou, me preparei, fiz material, fui pro hotel, cheguei lá, um cartãozinho com Ferreiro Rocher, pô, Leandro Pinho, você vai ser sempre importante. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, que merda eu vim fazer aqui? Cara, e é muito doido, porque tu fica nervoso, mas Sim. vou encarar, e depois que tu encara, tu... Daí frio na aí é barriga. onde ele comentou que destrava. Quando o Jair falou, ó, tem um evento na Fenatran, vai lá no meu lugar. Eu vou, não, eu vou. Beleza? Eu pensei comigo, eu vou lá, vou participar de alguma coisa. Aí chega um contrato para mim. Contrato? Por que, Jair? Por que tem um contrato? Não, é porque tem que falar. Daí, tipo, fiquei 3 meses pensando naquilo. E aí, no ato, na chegada, conheço o Sandro, que era um cara da Toyota, o Marcelo, que era da outra empresa. E aí eu falei, você já tem experiência de falar? Ele, não, primeira vez. Tá, tipo, todo mundo olhando, falei, tá, então você faz esse papel, você fala isso, eu falo isso, pode ser? Combinado, o jogo, daí tu entra, senta numa plateia lá, aquele monte de gente, negócio, né, a responsabilidade de falar. Aí você sai, para mim, a gente sempre comenta isso, né? O legal, imagino eu também que quando tu subiu no palco e começou a falar, quando você vê o outro concordando, Aí tu já parece que te dá um Uma alívio, né? aprovação, né? Tô seguindo Tô falando o caminho certo. correto, exatamente. duvidando, aí tu já... Isso, porque eu já tive a experiência de estar falar, o cara. Como assim, né? Você tem aprovação, mas você também tem. Hã? Como assim? E aí, isso destrava um universo na tua mente, cara. Sim. E imagino que eu consigo sentir a sensação que tu teve, né? Desse destrave que você fala. É muito legal. É isso. E é isso que eu concluo assim, a todo momento a gente está rompendo algo na vida. Sim. Então, assim, seja um trabalho escolar que você esteja fazendo hoje, né? Seja uma apresentação online, uma reunião em grupo, rompa, né? Faça isso por você, cara. Porque a partir do momento que você faz o primeiro passo, meu, você fala, cara, deveria ter feito isso antes, né? É você contra você, na vida é isso. Nós estamos chegando ao final, né, Helder e Sim. Leandro? Mas a gente sempre faz uma pergunta, e até para encerrar, e foi bacana o podcast, voou. O legado que o Leandro gostaria de deixar para as pessoas com quem trabalham com ele, qual é?
qual é o legado? Eu acredito que trazer, né, no íntimo da pessoa que ela seja cada vez melhor. E aí, ser melhor faz dela um melhor profissional, né, um melhor amigo, e entender que a vida é passageira, né? E muito rápido as coisas. Então, o legado que eu quero trazer, e aí a frase, talvez que eu até falei no final do ano passado, lá em Teresítias, foi isso, né? Eu pegando a estrada, 2.700 quilômetros que eu fiz de carro no circuito do Paraná e Santa Catarina. Falei, cara, como é louco a vida, né? Até então eu estava lá em Minas, voltando. Quietinho, só comendo pão de queijo. Fui para lá e fui movimentar, e aí eu fui fazer o que lá? Eu fui levar a vida para a vida. Por quê? Tem pessoas que só estão sobrevivendo. Então, o meu legado eu quero fazer de uma certa forma na vida da outra pessoa essa transformação, ajudar nessa linha, né, de ser melhor, desafiado, né? Tentar deixar um pouco disso para cada um. No final das contas, é o tripé: relacionamento, respeito e resultado. Show de bola, né? Foi bacana a conversa. Agora tu ganha o cachê, que é uma caneca, né? A galera vem pelo cachê, o kitzinho de pão, um bonezinho. Tá bem pago. Cara. Muito obrigado aí por compartilhar a tua história, tua trajetória. A parte legal é que a gente sabe que muita gente que está ali sentado do teu lado não tem a mínima noção disso. Com e certeza. Ela vai ter acesso a isso agora, né? A gente costuma dizer que aqui você fala abertamente para ecoar na eternidade da internet aquilo que às vezes você só conta para o gestor do RH que te entrevistou. Né? Então, isso quando alguém, numa próxima entrevista, tu só manda o link. Quer me contratar? Tá aqui a minha história. Currículo online, isso aí, né? O vídeo foi gravado. O Gonzalo da MHG, né, um dos donos, né, ele disse: o pessoal lá me procura da história, agora segue o link. Segue o link. Ele falou isso aqui, foi legal. Mas, cara, muito obrigado aí por ter vindo, né? Ter dedicado o tempo aí para falar com a gente. Fazia tempo que a gente estava batendo na tecla aí de bater esse papo. Desejo sucesso aí na tua carreira, que a gente se encontre em outras oportunidades e que tenha bastante evolução em tudo aquilo que você está construindo. Em nome do canal, parabéns aí pela trajetória, uma linda história, e que continue trilhando caminhos da logística, resolvendo situações e trazendo experiência para pessoas que vão começar a trabalhar com você e no mercado. Show de bola, muito obrigado aí, tá? Eu que agradeço. Obrigado a oportunidade, Tailan, Helder, e sucesso, que esses 1.000 inscritos aí se tornem 1 milhão aí. Parabéns também. 1 milhão. Vou começar a faturar. Whindersson Nunes. Show de bola. Valeu, até mais, gente.